Ok. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas aqui ao Teatro do Engenho. Agradecer aqui a nossa intérprete de Libras. Todo o evento está sendo acessível em Libras. Também está sendo transmitido pela plataforma de streaming Todos Play. Vou dar uma breve introdução. O CF3 é um fórum de negócios, audiovisual, cinema, internet, novas mídias, onde a gente reúne as pessoas para discutir cultura, discutir audiovisual, discutir o cinema no geral. Tem masterclass, painéis com atores, atrizes, produção executiva, e ele vem com o encerramento da Mostra Livre de Cinema, que é uma mostra internacional de cinema que viaja a 24 cidades do interior de São Paulo. Esse ano a gente foi para a Bahia, foi para o MIS, em São Paulo. Então, a gente está encerrando a mostra amanhã, presencial, com a última cidade, e ainda tem a mostra online, o último dia, na segunda-feira. Quem quiser ainda ver alguns filmes da mostra, está disponível lá no Todos Play. A gente vai abrir o painel agora, Masterclass de roteiro com Beto Scubis, e nesse painel a gente vai ter também a presença do Beto Oliveira aqui, para a gente interagir um pouquinho. Mas eu gostaria muito que vocês recebessem com muitas palmas o Beto Scubis. Vem aqui com a gente, Beto. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Chamar o Beto Oliveira também, recebam com muitos aplausos. E a gente tem a abertura de fala, depois a gente abre para uma interação, para as perguntas e tudo mais, e depois a gente encerra e já vai para o painel da Bianca, tá bom? O palco é de vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Tem gente aqui até de manhã aqui no evento. Agradecer a todos, todas, todes. Agradecer o pessoal da Libra, que eu esqueci o nome, é Ed e a Paula, que também estão com a gente no evento. Agradecer ao Beto. Em janeiro, a gente estava conversando ontem, em janeiro surgiu a possibilidade, eu falei assim, Beto, você está de férias em julho, cara, para você vir? E, não sei, talvez, porque eu sou uma celebridade. Foi exatamente isso que eu falei. Mas daí ele, gentilmente, puxa, um amigo não muito pessoal, mas um amigo que eu tenho no coração já de um bom tempo, um profissional excelente. Só contar essa história antes, bem rápido, prometo que eu já vou passar para ele, que há uns 10, 12, sei lá quantos anos atrás, quando aconteceu a primeira mostra de cinema, eu chamei o filme do Beto para participar junto com o meu, lá no começo da mostra. E daí eu estava revendo esse material, e lá o discurso do Beto já era tão profissional que eu falei assim, caramba, o Beto já falava essas coisas lá há 15 anos atrás. Então, não é à toa que você chegou onde você chegou. Você é um cara extraordinário, Beto. Desculpa puxar seu saco ao vivo, mas... Eu amo. Obrigado. Obrigado. Queria que, depois que você fizesse a sua introdução, você dissesse o que te inspira a escrever. Quando ele falou para mim, há 10, 12, 15 anos você já falava as mesmas coisas, eu falei, eu parei lá mesmo, não aprendi mais nada. Foi a mesma coisa. Oi, pessoal, eu sou o Beto, obrigado pela presença de todo mundo que está aqui. A gente começou aqui, né, Betão? Eu e o Beto, a gente se conheceu na faculdade, né? Eu fui fazer faculdade de jornalismo, ele também, e a gente também tem em comum, acho, o fato de que nenhum dos dois queria fazer jornalismo. Não tinha nada a ver com a gente. Aí eu fui fazer rádio e televisão, e ele virou produtor e diretor aqui, roteirista, e a gente está seguindo esse caminho aí. É muito legal estar aqui em Piracicaba, né? Um evento legal desse, um evento desse tamanho, aqui em Pira, eu nunca imaginei, só você para conseguir fazer isso aqui. Então muito legal, fico lisonjeado de estar aqui, de estar aqui na cidade que eu cresci, podendo conversar com as pessoas. Eu paguei para ele falar isso. E pagou bem. O que te inspira fora o seu salário milionário? Nada. Não, brincadeira. Não, quando termina a pergunta. O que te inspira, que eu digo assim, é óbvio que é uma carreira de anos, né? E não é uma carreira que acontece do nada. A gente sabe que tem muita resistência, né?
muita persistência e resistência, mas o que te inspira a contar histórias e o que te levou, o que te trouxe aqui até hoje? Cara, essa é uma ótima pergunta e é uma pergunta. A resposta à pergunta tem 1,5 milhão de desdobramentos, assim como imagino que seja para qualquer artista. Tudo começou com a minha mãe, cara, que quando eu era pequeno ela me estimulava muito a ler. Eu lia muito quando eu era pequeno e ninguém escreve se não lê, né? Se não lê bastante. Então eu desenvolvi uma afinidade para escrita, um talento para escrita, eu acho que por causa disso. Foi a primeira coisa que me colocou nesse caminho. Em algum momento eu descobri que cinema era a coisa que eu gostava pra caramba e descobri que cinema tinha roteiro e aí mudei a faculdade de jornalismo para rádio e televisão. A história foi, eu queria ser escritor, não sabia por quê, não sabia do quê. E fui fazer faculdade a gente foi fazer faculdade juntos e cara, mas não tô gostando disso daqui, eu não sei por quê. Aí um dia eu achei os curtas-metragens da faculdade de rádio e televisão e falei, é isso que eu quero escrever. E aí eu fui lá e troquei de curso e fui fazer isso. Me formei, fiz uns curtas-metragens, ganhei uns prêmios e falei, vou ser roteirista, cara, um dia eu vou chegar em Hollywood, né? Tinha a menor ideia do que eu tava falando, nem pensando. Não conseguia ser roteirista nem aqui, porque não tinha o que fazer aqui, não tinha mercado, não tinha nada para fazer aqui, mas eu não sabia, né? Então eu ficava lá batendo cabeça. Passei muito tempo tomando na cabeça, passei muito tempo trabalhando para pessoas que nunca iam me levar para lugar nenhum e eu achava que iam, trabalhando de graça, né? Até que um dia eu resolvi ir atrás das minhas coisas, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi eu escrevi uma história em quadrinho que foi ilustrada foi ilustrada e colorida por artistas daqui de Pira, que hoje são artistas da Marvel e da DC. E a gente ganhou o PROAC, que aliás é o que está também patrocinando aqui, né? Então, olha que prêmio massa. E esse foi o primeiro real que eu ganhei com a minha escrita. Eu já tinha mais de 30 anos quando isso aconteceu. E logo depois eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos. Aí eu fui fazer UCLA e aí sim minha carreira deu uma guinada. Aí eu cheguei nos Estados Unidos e falei, pô, aqui sim, aqui depende mais de mim do que de qualquer outra coisa. Aí enquanto eu ainda estava na UCLA, enquanto eu estava fazendo mestrado lá, eu vendi um roteiro de ficção científica para a Sony, me formei e aí passei anos pagando pau, cara, pagando pau mesmo, assim, tipo, passando dificuldade e tal, mas sempre sabendo onde eu queria chegar. Sabia por que eu estava pagando pau, sabia por que eu estava passando dificuldade. E eu trabalhei bastante pelo Brasil quando eu estava lá. Eu fiz uns episódios de Ben 10, eu escrevi séries aqui que eu nunca nem assisti, porque não tinha como assistir. My Little Pony. Cara, não, você está falando isso, mas eu fiz uma série da Disney que era pré-escolar, que era dos personagens da Danone, tipo assim, os personagens eram os dinossaurinhos que ficam no iogurte, assim, sabe? E era legal, eu não achava ruim, era legal pra caramba. Fiz os 10 episódios dessa série. Até que um dia a Globo foi me buscar, depois de, sabe, muito trabalho e muito, tipo, colocando as coisas por aí e tal, a Globo foi me buscar. Eu já tinha 38 anos quando eu tive meu primeiro salário, que foi um salário, tipo, de falar, porra, agora sim, agora eu sei porque agora vai começar a valer a pena essas coisas todas. Mas a pergunta mesmo foi a inspiração. A inspiração é tudo isso que eu tô falando, tudo. Eu sempre falo que quando eu começo a escrever, quando estou escrevendo alguma coisa, assim que eu ponho a mão no teclado, eu sou a soma de tudo que me aconteceu até o momento que eu sentei no teclado para escrever. Tudo mesmo. Todas as pessoas que eu conheci, as conversas que eu tive, as músicas que eu ouvi, os filmes que eu assisti, os roteiros que eu li, os livros que eu li, é tudo. E todas as coisas que a gente vive, né? Eu lembro quando eu mudei para Los Angeles, um amigo meu, que é diretor lá, é americano, ele falou... lembra que você vai fazer faculdade lá, mas 20% você vai ficar na faculdade. Os outros 80% você tem que viver a vida, porque você precisa ter alguma coisa para escrever a respeito. Então, tudo é inspiração. E não inspiração no sentido de, às vezes, perguntar, cara, como é que você se inspira e tal? Não é assim, eu sou profissional, tenho que escrever todo dia, eu tenho técnica, eu estudei muito, eu trabalhei muito, eu ralei muito para saber fazer o que eu faço. Se eu não tiver inspirado, eu tenho que escrever do mesmo jeito. Não faz diferença.
É, mas quando você acorda inspirado é mais legal. Mas dito isso, tudo que eu escrevo vem das pessoas que eu conheço, vem das histórias, das coisas que eu faço, vem de tudo que está em volta de mim. A minha inspiração é tudo que acontece comigo. Essa é a minha inspiração. Tudo que acontece comigo acaba refletido no meu trabalho. A gente é educado pelo audiovisual desde pequeno, né? A gente sabe traduzir o audiovisual quando a gente assiste, a gente envelhece consumindo muito audiovisual. Mas na hora de escrever, eu percebo que as pessoas não escrevem no audiovisual. Como foi esse processo para você, sendo que você também era um cara de leitura e uma coisa que eu ouvi uma vez, que não tem como você se tornar um profissional de cinema sem amar muito o cinema ou o audiovisual, né? Como foi essa... Não tem, porque é muito difícil, é uma profissão difícil. As pessoas às vezes me perguntam, como é que eu faço para ter uma carreira como roteirista ou como outras funções do audiovisual? Cara, é igual a qualquer profissão. Você começa igual a qualquer profissão, igual engenheiro, médico, piloto de avião. Se pilotar o avião, você aprende a pilotar o avião, daí você vai lá e pilota o avião. Só que tem muito menos avião para pilotar no audiovisual. Então tem isso. Um negócio de... realmente, assim, para mim foi assim, quando eu achei que eu queria fazer isso, eu achei que eu tinha talento suficiente para estar no topo, dando certo ou não, eu achava, eu não... meu foco era só ele. Eu não tinha plano B, eu não sabia mais, eu não sei fazer mais nada. Se eu não pudesse ser roteirista e produtor de TV ou de cinema, eu vou virar sem teto. Eu não sei, não sei fazer mais nada. Então tinha isso, assim. Eu não estou recomendando para ninguém ser assim, tá? Eu estou dizendo que foi assim para mim. Então tem isso. Você tem que ter muito amor, porque não é fácil. Principalmente os meus primeiros 20 anos fazendo isso foram muito difíceis. Foi só depois que começou a dar fruto. Sei lá, tem gente que dá certo mais cedo, né? Eu sempre falo que é uma mistura de persistência e sorte, né? Quanto mais você tem de um, menos você precisa do outro, entendeu? Às vezes o cara tem muita sorte de cara e pá, entendeu? Às vezes não, às vezes o cara não tem sorte nenhuma, mas ele fica lá 20 anos igual eu. E aí, mas a princípio foi difícil escrever? Não, escrever para mim no começo era muito fácil. Sim. Escrever era fácil. Achar alguém para ler que era difícil. Porque é isso, cara. Eu sempre escrevi, eu sempre escrevi. Mas assim, não tinha. Hoje é diferente. Quando eu saí do Brasil, eu lembro, eu fiquei assim, muitos anos tentando entrar numa indústria que eu não sabia que não existia, nem existia para começar. E aí, no ano que eu ganhei a minha bolsa para ir para os Estados Unidos, o governo passou aquela lei da TV a cabo, que uma porcentagem X da programação de TV a cabo de horário nobre tinha que ser feita aqui. Aí, sim, aí começou a ter, né? Começou a aparecer coisas para fazer e tal. Mas antes não tinha. Então, eu passei 10 anos escrevendo sem ter nada para fazer com aquilo, fora curta-metragem. E é por isso que foi quando eu fui para lá que mudou um pouco. Daí eu estou inserido numa indústria que é mais ativa. Mas aqui melhorou também desde então. Qual foi a pergunta mesmo? Essa é a minha última pergunta. Você me falou uma vez uma coisa que eu achei muito interessante, que quando você foi para os Estados Unidos foi quando você percebeu que você não era branco. Isso foi uma coisa que você me falou. Queria que você falasse como é esse processo de você ser um roteirista brasileiro lá. E já abro para as perguntas aqui, quem quiser fazer perguntas, só levantar a mão. Eu conheci uma outra roteirista brasileira em Los Angeles que diz assim que eu no Brasil eu sou uma mulher branca de classe média. Quando eu cheguei nos Estados Unidos eu descobri que eu não sou nem branca nem de classe média. É meio isso mesmo. A gente não é, branco é quem é branco mesmo, né? Branco é quem não tem nenhuma mistura de raça e de cor. Branco é o americano médio, né? E o americano médio é muito protetor das coisas dele lá, sabe? E embora a cor da minha pele seja clara, o americano sabe que eu não sou branco. Ele olha pra minha cara e ele sabe que eu não sou branco. E isso cria tanto dificuldades quanto oportunidades. Hoje em dia tem um movimento de
de procurar vozes de diversidade, porque as pessoas não estão entendendo que tem público para isso, que as pessoas vão ganhar dinheiro com isso, que é para ser assim mesmo. Mas durante muito tempo teve muita resistência disso, porque e não é uma coisa nefasta da pessoa que tá a pessoa não está fazendo isso de propósito para proteger alguma coisa. É que ela só conhece aquelas pessoas, né? Ela só conhece aquele mesmo tipo de pessoa. Você chama para trabalhar as pessoas que você conhece, que você se sente confortável perto e tal. Por isso que, para mim, a gente teve essa conversa do painel de ontem também. O importante na hora de poder ter outras vozes, outras cores, outras cabeças, outros sabores nesse tipo de arte, é você colocar pessoas assim atrás da câmera, em posições de liderança e de poder, em posição de poder contratar as pessoas. Quando você põe uma pessoa preta para ser um showrunner, quando você deixa uma pessoa preta começar lá de baixo, mas não atrapalha ela até ela chegar lá em cima, aí essa pessoa vai começar a trazer outras pessoas igual ela, como as pessoas brancas lá sempre fizeram e sempre fazem em qualquer lugar. Só pontuando o que o Beto está dizendo, que ontem a gente teve uma discussão muito interessante, que o Beto dizia, não adianta eu escrever um personagem que seja brasileiro, sendo que eu não tenho alguém que o identifique também na direção ou na técnica, que não saiba, que não dê liberdade para que ele se expresse como que eu posso dizer, com a sua concepção, né? Então não adianta a gente escrever personagens negros, mas não ter todo o processo de tradução, de imagem, de entendimento disso nas equipes. Da página para a exibição acontece muita coisa, mas muita coisa mesmo acontece. E muita gente passa pelo material, mexe no material, tem influência no material. Todo mundo tem uma influência pequenininha, algumas pessoas têm uma influência grande, como diretor, como showrunner, mas se essas pessoas não tiverem também a boa vontade e a intenção de fazer isso ser uma coisa... Cara, essa palavra sempre me foge. Não é tradicional nem é verdadeira, é autêntica. Se não tiver isso, não chega lá do outro lado, entendeu? Eu posso escrever o roteiro que for e ele não vai chegar lá daquele lado autêntico, entendeu? Muito menos se o personagem é brasileiro que está escrevendo é um americano branco, é só uma pessoa preta e não tem ninguém preto para ajudar com aquilo, para ajudar naquela voz, para ajudar naquele histórico, entendeu? Mas é por isso também que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu achava que ser brasileiro e ter crescido numa certa camada social, uma certa possibilidade, era o meu defeito, sabe? E hoje eu vejo que é o meu trunfo, é o meu superpoder. Porque eu posso chegar numa sala de roteiro, eu posso chegar num lugar e dizer: eu sei coisas, eu vivi coisas, eu passei por coisas que poucas pessoas aqui nos Estados Unidos sabem, poucas pessoas sabem como é pobreza, violência, as coisas que pra gente são, infelizmente, são mais comuns do que deveriam ser, lá não tem. Então, quando você quer escrever sobre isso, não sabe, hoje eu vendo isso, entendeu? Hoje eu vendo da onde eu sabia. Demorou para eu entender que não é, a gente não tem que se tentar ficar no meio, a gente não tem que tentar ser medíocre, a gente tem que tentar apostar no que faz a gente diferente, porque eu sei escrever tão bem quanto ou melhor que todo mundo lá, mas a experiência que eu tenho que eles não têm é o que me faz eu tenho que ser esse cara ao invés daqueles outros 20 que são iguais, entendeu? Perfeito, aberto a perguntas, fora a família do Beto, pode perguntar quem quiser. Por que minha família não pode perguntar? Não, porque é nepotismo. Boa tarde, Beto. Tudo bom? Boa tarde. Prazer, Pedro. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando já esse tema que você trouxe, a respeito do Brasil, ou mesmo de qualquer outra cultura em Hollywood. E eu queria usar um exemplo da última temporada de Westworld, que o Westworld tinha Rodrigo Santoro, e na última temporada mostra uma cena no Brasil, embora seja um Brasil futurista, é muito doido assim, porque a falta de cuidado que eles têm, que eles colocaram um presidente do Brasil que não falava português, conversando com o Vincent Cassel, que mora no Rio de Janeiro, e aí o português dele era melhor do que o do personagem que era brasileiro. E aí eu queria saber assim de você, como que eu acredito que quem escreveu essa cena teve um objetivo em escolher o Brasil e não outro país, talvez tenha tido participação de brasileiros. E a minha pergunta
que eu ficava fazendo assim, poxa, gente, mas tem o Rodrigo Santoro, provavelmente tem muitos outros brasileiros que estão lá na produção que não conseguiram interferir nisso. E como lidar com a frustração ou como conseguir negociar com a produção para melhorar isso ou para trazer uma veracidade maior ou autenticidade que você falou, nessas situações que a gente vê e a gente só consegue reconhecer o Brasil, mas eu acredito que sempre que mostra qualquer país num filme americano, quem é daquele país deve ver muito erro, né? É exatamente tudo isso que você falou e mais um pouco. É o seguinte, eu nem sabia que isso tinha acontecido no Westworld. Vou até assistir agora que você falou, porque fiquei curioso não, fiquei curioso de ver essa coisa do Brasil. Aí eu não consegui assistir depois da primeira temporada. Achei muito ruim. O que eu imagino que não deva ter nenhum brasileiro na equipe de roteiro, para começar. Porque se tivesse, não aconteceria isso. E não deve ter nenhum brasileiro na produção, não deve ter nenhum... O meu trabalho no Grey's Anatomy, eu fiz 2 episódios que tem gente brasileira, que tem personagem brasileiro, que tem português. Tem a Bianca, que acabou de chegar ali, que fala português. Mas para trazer a Bianca, para trazer o Ed, para trazer as pessoas, foi uma briga do caraca, mano, sabe? Porque as pessoas querem... Assim, as pessoas só identificam o próprio eu como sendo... isso tem que ser autêntico. O dos outros, tanto faz. Eu não vou falar o nome, mas eu tive cada quebra-pau, mano, com uma diretora nossa que dizia assim, não, qualquer um pode ser brasileiro. Brasileiro é qualquer um, é qualquer cor, é qualquer não sei o que lá. Então, não é caralho, não é verdade isso, sabe? Se eu falar isso sobre qualquer outro povo, cara, o povo vai cair matando em mim, sabe? O brasileiro fala português, sabe? Tipo, não é todo mundo que fala português. O brasileiro fala português do Brasil, não fala português de Portugal. Tem um amigo ator que fez uma cena onde ele era um brasileiro falando português de Portugal, não sei, sabe? É tudo uma loucura, porque não tem ninguém pra estar ali igual eu tava no Grace pra dizer, não é assim que se fala, não é assim que se faz. A pessoa tem que ser, o ator tem que ser, porque isso não é a mesma coisa. Então acho que isso deve ter acontecido no Westworld. Se não tiver as pessoas ali que... O Brasil é legal, é muito legal no olho do estrangeiro. O Brasil é muito legal. O Brasil é o país de futebol, mulher bonita, samba, alegria, não sei o que lá e tal. O pessoal associa o hispânico mais com pobreza e o Brasil com alegria. Então, na hora de botar isso na tela, acho que o cara pensa isso. Vamos botar essa cor aí, é legal, bonito, entendeu? Mas ninguém tá pensando, mas vamos fazer direito, entendeu? Eu assisti uma série recentemente, para dar um exemplo contrário, tem uma série da Apple que chama Dark Matter, que tem uma personagem, você sabe, né? É um dos meus livros preferidos. Tem uma personagem que não é brasileira, e aí a atriz que foi escalada é brasileira, e isso que é legal. O autor do livro é o showrunner da série também, que é uma coisa raríssima. E ele não só, já que ele escalou uma atriz brasileira, ele transformou a personagem numa personagem brasileira, com tudo que isso também acarreta, entendeu? Então ela fala português, tem cenas que não tem no livro que são entre brasileiros e tem coisas que são da cultura brasileira que acontecem nessas cenas. Esse é um trabalho de falar, não, eu não vou só botar brasileiro porque é legal. Eu vou botar o brasileiro, eu quero mostrar como que é de verdade. Eu vou fazer a pesquisa, eu vou fazer o trabalho de fazer isso, entendeu? Esse é o contrário do que aconteceu no Westworld que você contou, ou de todos os filmes, ou as coisas onde o Brasil é só o Rio de Janeiro e a Amazônia, que fica logo do lado, sabe? A diferença é essa. E assim como se eu fizer uma série onde a protagonista é mulher, eu não vou não ter uma mulher para estar ali do meu lado para me ajudar a escrever, a dirigir, a fazer o casting. Não vou fazer isso. Se a história é árabe, se a história é preta, não dá para fazer sem, entendeu? Tem que ter as pessoas atrás da câmera para ajudar a fazer isso na frente da câmera. Então, a resposta é essa. A resposta é que tem que passar... o artista tem que ter poder de decisão, tem que ter autoridade nessa cadeia de produção para dizer, tem que ser do meu jeito, senão não vai ter jeito. E é só assim para ser autêntico. Oi, Beto, tudo bem? Sou o Lucas. Oi, Lucas. Tenho curiosidade em saber quais as seus maiores aprendizados, as lições que você
aprendeu na hora de negociar seus projetos pessoais, de criar novos contatos e manter os bons contatos lá, e, enfim, sobre essa parte de seus projetos pessoais, assim. Você usou a palavra negociar, né? A coisa mais útil em qualquer negociação, isso não inventei isso, é um básico de negociação. A coisa mais valiosa que você tem é o poder de falar não. Se você entrar numa negociação sabendo que você pode mesmo falar não e você pode sair, é o maior poder que você tem. É de não... E eu cometi esse erro mais tempo na minha carreira do que não cometi esse erro. Que é o de topar de qualquer jeito, de topar qualquer coisa, de fazer as coisas no desespero, de fazer as coisas no... Sabe, de falar muito sim para as coisas porque você tá atrapalhado ou desesperado para fazer alguma coisa acontecer. No longo prazo, isso atrapalha mais do que ajuda. Porque você acaba se envolvendo em coisas que vão tomar seu tempo e sua energia criativa e vão estar te afastando do que você podia estar fazendo de útil para você mesmo. Essa é a primeira coisa. Em termos de projeto pessoal, se eu for bem honesto com você, nesse momento da minha carreira, faz tanto tempo que eu não tenho um projeto pessoal, eu estou trabalhando para os outros faz tanto tempo, desde 2018 que eu não faço nada meu, que eu não tenho um exemplo para te dar. O que eu tenho exemplos para te dar são as coisas que eu estou fazendo agora, a partir de agora, desde 1 ou 2 meses atrás, que é... Eu sei qual é o tipo de material que eu quero trabalhar, eu sei qual é o tipo de mensagem que eu quero botar no mundo, eu sei qual é o tipo de história que eu quero associar a mim, mas mais do que isso, eu sei quais são as coisas que eu não quero mais associar a mim. De 1 ou 2 anos para cá, eu falo não muito mais do que eu falo sim. Então eu acho que é isso. Negociar os seus projetos pessoais é não se meter em qualquer furada. É não ir atrás de qualquer coisa... sabe, é não vender almoço para pagar a janta, sabe? É difícil isso, ainda mais quando você está começando. Eu sei que é, por isso que a gente fala assim para tudo no começo. Mas eu conheço também muita gente que vai, sabe, que não tem crivo, não tem voz, não tem uma personalidade criativa ou artística de dizer isso tem a ver comigo, mas isso não tem a ver comigo. Então, negociar o seu projeto pessoal é isso, é saber o que você quer deixar no mundo, saber o que você quer falar, é saber o que você quer dizer, mas mais do que isso é saber o que você não quer dizer, é saber o que você não quer associado a você. E isso é mais difícil do que parece. É saber dizer não. Respondido? Outra pergunta, por favor. Você já fez ontem, não vale. Falei que família não vale. Ela não é família. Esse preconceito aí tá foda, hein? Ô, Beto, eu vou perguntar mais tecnicamente, assim, para escrever Grace, imagino que você teria que estudar algumas coisas da questão da área médica, assim. Nossa, fiz faculdade. Então isso era uma pergunta, né, que eu queria saber, tipo, que quando vai escrever tem que saber do que está falando, né? Então, como que foi esse processo? A outra coisa, eu tenho curiosidade também de saber quanto tempo você leva, mais ou menos, para escrever um episódio e quanto tempo esse episódio leva para de fato acontecer, filmar e tudo mais. E também se você, às vezes, acaba mergulhando na tua própria história e se você se emociona com o que você escreveu. Porque os fãs de Grace, a gente chora bastante com os personagens. E aí, queria saber para você, se, tipo, às vezes você se emociona e você fala, putz, isso aqui ficou bom. Porque até eu que escrevi, enfim. Tá. Fica aí que você vai ter que me lembrar de tudo, das perguntas. Vou começar pela última, que é a que eu lembro. Tá. Quando eu assisto o que a gente faz, eu me emociono, assim. Eu dou risada das piadas que eu escrevi, é muito mais assim, tem partes que é muito mais assim cara, uma coisa para roteirista que é assim, é uma sensação que só quando acontece que você dá valor de verdade, é você sentir assim, cara, eu estava na minha casa digitando isso daqui
E aí você chega no set, mano, e alguém foi lá e falou: caralho, alguém construiu aquela porra que eu escrevi lá. Eu não tinha ideia de que era isso que ia acontecer de verdade, sabe? Aí alguém trouxe, assim, 15 atores pra falar as coisas que você escreveu. Isso, caralho, mano, tipo, as coisas que estavam na minha cabeça agora estão tudo aqui de verdade. Alguém mandou fazer as coisas, sabe? Isso é muito louco. Acho que talvez eu me emocione muito por causa disso também, sabe? De saber, de ver as coisas. Aí quando você vê, assim, antes do episódio ir pro ar, eu assisto ele assim umas 20 vezes. Eu assisto todos os cortes, além de ter estado em todos os segundos que foram filmados no set, na produção, eu assisto todos os cortes, assim, e toda vez que o corte muda, eu tenho que assistir de novo, e eu tenho que dar nota no corte, e eu tenho que ir nas sessões de música, e eu tenho então, assim, quando o episódio vai pro ar, eu já vi aquilo tantas vezes, mas tantas vezes. Mas aí, para mim, tem uma coisa de assim, quando eu não estou assistindo na plataforma de pós-produção, eu estou assistindo na TV, e eu tenho assim, aquela sensação de tem milhões de pessoas assistindo isso ao mesmo tempo que eu, é outra coisa, sabe? E aí bate de novo, assim, tipo, aí eu acho engraçado de um jeito diferente, eu acho triste de um jeito diferente, sei lá, o negócio de ver e saber, não, isso agora tá no mundo mesmo, não é mais meu, é de todo mundo. Isso me dá, isso me bate massa pra caramba. Agora, as outras perguntas eu esqueci já. O estudo para escrever a série. Ah, então, não, isso aí, cara, parece que a gente sabe essas coisas, mas a gente não sabe, não. A gente tem, no Grace tem uma equipe médica que faz parte da sala de roteiro. A gente tem 2 médicos na sala de roteiro, tem sempre 1 ou 2 estudantes de medicina que fazem eu vou chamar fellowship, eu não sei traduzir isso para português, mas eles, como parte da grade acadêmica deles, eles ficam 6 meses no Grey's Anatomy dando consultoria. Tem equipe de medicina no set, Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente vai escrever, vamos supor, aí a cena o Owen e sei lá, Ted estão na sala de cirurgia e falando: Owen, eu te amo. Me passa aí o não sei o que lá, não sei o que lá. A gente escreve no roteiro médico. E aí os médicos vão lá e escrevem a parte médica. Aí eles devolvem pra gente, a gente arruma até ficar do jeito que a gente precisa, mas tudo que é médico é escrito por médicos no Grey's Anatomy. A outra coisa do Grace, que não sei se todo mundo sabe, é que, embora o Grace tem muita coisa muito louca de medicina, a regra é que tudo para ir no Grey's Anatomy tem que ter acontecido pelo menos uma vez de verdade. Não existe nenhum caso médico no Grey's Anatomy que é inventado. Todos eles aconteceram, tudo aconteceu de verdade. Tudo aconteceu de verdade. Todas as temporadas? Em todas as temporadas, tudo aconteceu de verdade. E não só caso médico. Eu fiz um episódio que o cara ele se machuca porque ele quer fazer uma surpresa para a namorada, daí ele se coloca numa caixa no correio e ele quer se mandar pelo correio para a namorada. E aí surpreendentemente não dá certo. A caixa cai, ele se quebra inteiro lá. Isso aconteceu de verdade. Aconteceu de verdade um monte de vezes, mano. Teve um cara que tentou se mandar para a namorada da Inglaterra para os Estados Unidos e chegou lá quase morto. Tudo é de verdade. Então tem isso também. A gente não sabe medicina nada. A gente começa a pegar assim um lance de tem algumas palavras, algumas coisas que você, de tanto que você faz, você pega assim um ritmo e tal, mas assim especificamente nada. Eu não sei nada de medicina mais que eu não sabia antes de entrar. O que a gente tem é uma puta equipe de pesquisa e uma puta equipe médica que está com a gente todo dia. E todo episódio você tem os 3 casos médicos. A gente contrata consultores médicos daquelas especialidades para falar especificamente sobre aqueles casos. Então, aí a gente conversa com esses caras para tirar todas as dúvidas. Então, tem muita pesquisa por trás. Esse mérito é tudo dos médicos, não é nosso, não é do roteirista. E a outra era justamente isso, quanto tempo leva esse processo todo? Mais ou menos. Se você for contar desde que você começa a escrever um episódio até o final, vai meses. Mas se você... porque assim, o roteiro não é só um roteiro, né? O roteiro ele passa por dias e dias na sala na sala de roteiro, conversando sobre o que vai ter no episódio 3, o que precisa estar lá, e aí a gente dando as ideias, sei lá e tal. E aí tem uma série de documentos que a gente escreve antes do roteiro, que a gente tem
É um negócio que a gente chama de Story Areas, que é um resumo assim, de 2 páginas de tudo mais ou menos que a gente quer que coloque lá. E aí a gente passa para um negócio chamado Beat Sheet, que é um documento resumindo os movimentos de cada história, tudo separado. E aí a gente passa para um documento que chama Outline, lá, que acho que chama de escaleta aqui, que é quando você começa a juntar... A gente escreve as histórias separadas e depois a gente começa a fazer um negócio que chama Weave, que é a... Quando você faz a costura, isso. Você faz a costura das histórias uma com a outra, e aí que você começa a montar a estrutura do episódio. Isso tudo é antes de eu abrir o programa de roteiro. Aí chega a hora de escrever o roteiro. E, assim, no começo da temporada, é assim, tipo, cara, é tudo muito organizado, tá todas as datas lá no quadro e tal, e a gente tem... cara, da segunda semana, tá todo mundo correndo pra lá e pra cá, tem fogo pegando aqui, tem guaxinim que subiu no teto do escritório e caiu lá dentro. Isso é tudo história de verdade que aconteceu no Grey's, assim, a gente teve um ataque de guaxinim uma vez. E aí fode tudo, mano, aí fode tudo. Aí vira tudo uma loucura de tapar o próximo buraco e vai indo. Na hora que você chega pra escrever, eu já tive que escrever, teve um dos meus episódios de Grey's Anatomy que a gente escreveu em 2 dias. O roteiro inteiro do episódio. Aí tem vezes que o showrunner chega lá e fala assim, legal, vocês caras aí trabalhando isso aqui 1 mês, essas 2 histórias aqui, ó, não serve pra nada, pode jogar fora e começar de novo. E aí é assim, mas cara, a pré-produção começa depois de amanhã. Eu sei, boa sorte aí. Então, assim, na hora que chega no roteiro é punk pra caramba, é trabalhar assim, tipo, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem, é trabalhar assim 16, 18 horas por dia. Aí a gente vai pra pré-produção. E como essas coisas elas estão muito em fluxo, você chega no set e o ator isso e aquilo, ou uma história acaba não fazendo sentido, ou o jurídico não liberou não sei o que lá. É tanta coisa que vai acontecendo. Aí você chega no set e aquilo continua mudando. Tipo, a gente tem uma ordenação assim, de cores de versão de roteiro, que é assim, toda vez que muda qualquer coisa, você publica uma versão do roteiro de uma cor diferente. Então começa no branco, né? Aí vai o azul, aí vai o pink, aí vai o yellow, vai não sei o que lá. Eu fiz um episódio que a gente teve que usar todas as cores que tinha 3 vezes, de tanta parceria. Tem dia que sai 3 versões diferentes do roteiro no mesmo dia, enquanto eu tô no set filmando. Então tem tudo isso. Aí a gente fica 10 dias de pré-produção, 10 de filmagem, 9 ou 10 de filmagem, não, no Covid era 10, 9 de filmagem e meses de pós-produção. Eu só vejo o corte final do episódio, tipo, 2 dias antes dele ir pro ar. Então eu começo a filmar... meu episódio foi pro ar, acho que em maio, não me lembro. Eu filmei ele no break, a gente filmou no break de Natal, né, Bi? Isso, a gente filmou uma parte antes do Natal. A gente filmou, começou a filmar em dezembro para o episódio ir pro ar em março, eu acho. Então é tempo pra caralho. Toda vez eu faço isso. E é muita gente, é muito trabalho, assim, é um negócio insano. E é legal, e é muito legal. Eu não tô reclamando, para deixar bem claro, eu amo. Tudo essa maluquice que eu acabei de contar, eu amo, eu vivo para isso. A última. Tem que correr aqui na frente para fazer pergunta. E pegar o microfone de mim. Mas eu vou lutar. Sério, ninguém quer fazer uma pergunta? Você só se for em Libras, eu quero que você pergunte. Como ele disse, eu sou intérprete de Libras, finjam que eu não sou e que eu não estou perguntando nada. Obrigado por ser intérprete de Libras, super importante. Como é para você escrever em outra língua? Porque eu também trabalho com outra língua que não é a minha língua nativa. E o inglês não é a sua língua nativa. Como é para você colocar isso em texto? Tem alguém que faz revisão? Acho que a Bianca falou um pouco sobre isso ontem. Sobre, de repente, usar um termo que seja mais adequado e que você não tenha colocado isso no roteiro naquele momento. Ótima pergunta. Eu escrevo em inglês fluente desde que eu tinha uns 20 e poucos anos. Sei lá por quê, eu não sei a menor ideia. Acho que é porque eu lia muito em inglês. Tinha coisas que eu queria ler que só tinha em inglês, e eu aprendi inglês sozinho. Eu aprendi inglês por causa disso, porque eu queria ler coisas que eu queria ler. E aí eu aprendi inglês por causa disso. Eu nunca fiz escola de inglês, eu aprendi sozinho. E acho que isso enfiou o inglês na minha cabeça, que é mais coloquial. Eu
Você me perguntar, por que é assim em inglês? Porque me ensina inglês. Eu sei lá, mano. Eu só sei que é assim. É igual o cara do Auto da Compadecida, né? Assim, então eu não, o meu inglês escrito sempre foi fluente desde que eu era adolescente. Desde que eu era adolescente. Então eu não paro para pensar muito nessas coisas. Eu não tenho nenhuma revisão que os meus amigos, colegas americanos não têm também. É a mesma. Isso eu nunca tive problema. Agora, mais do que isso, o que eu acho curioso é que eu prefiro escrever em inglês. Eu sempre preferi escrever em inglês. Roteiro. Porque o inglês é uma língua muito mais simples, eu acho, para escrever. O inglês você pode pegar as palavras e dobrar elas, quebrá-las no meio e transformar coisa de verbo em verbo, sabe? E ela tem assim, uma cadência para diálogo que eu acho mais interessante. Ela é mais fácil de deixar ela coloquial e realista do que o português. E isso não é um demérito do português, mas pelo contrário, que o português é uma língua tão rebuscada, uma língua tão bonita, uma língua tão complexa, que é mais difícil. O português é muito mais difícil de escrever. Pior ainda para roteirista, porque para o cara escrever um romance, para o cara escrever poesia e tal, cara, o português é lindo, né? Para escrever roteiro não é tanto, porque ele não tem que soar bonito, ele tem que soar como as pessoas conversam, como as pessoas falam, cara. E é esquisito escrever, por algum motivo é esquisito escrever em inglês, português tudo errado no diálogo, mas em inglês não é. Eu não sei explicar, se alguém entender mais de língua e quiser explicar, me chama depois e me explica. E aí eu vejo que assim, tem muito roteirista brasileiro que tem problema com o diálogo por causa disso. O diálogo é engessado, o diálogo às vezes chega pro ator assim, engessado, sabe? Porque o cara escreve, acho que o cara não quer soar burro, sabe? O cara não quer soar como se ele fez aquilo sem querer, e aí parece que ele tá escrevendo um livro, entendeu? No roteiro. E é o contrário que tem que ser, entendeu? E eu acho isso mais fácil de fazer em inglês, muito mais fácil de fazer em inglês. E no fim das contas, o que sai para a pessoa escutar do produto final é só o diálogo, né? Então, eu não sei, eu sempre preferi inglês. Eu nunca tive... Aprender inglês para mim foi fácil, mas por causa que eu comecei lá atrás e não era uma coisa que eu queria fazer. Eu não sei se eu tenho algum conselho a dar a respeito disso. Mas, no final das contas, eu acho o inglês mais fácil. Eu acho o português mais difícil. Quem escreve roteiro muito bem em português está de parabéns. Eu acho mais difícil. Ok. Achei que era para mim. Estão comemorando a masterclass dele, gente. Quando eu era pequeno, morava no Jardim Itapuã e soltava rojão quando chegava droga na favela. Não. Nesse caso é a festa do divino mesmo, para quem não é da cidade. Eu não vou falar no microfone. O quê? Eu quero agradecer o Beto, muito pertinente as colocações e tudo mais. Quero agradecer vocês por estarem aqui. A gente vai só ter 1 minutinho e meio para a gente só arrumar aqui a projeção. A gente já começa com a Bianca já está aqui. Na sequência a gente vai para o Enio, para o Renan, que também já está aqui, para o Encontro Rick e Morty. E é bem rapidinho, não precisa liberar o espaço, podem ficar aí e a gente já começa, tá bom? Obrigado mais uma vez, uma salva de palmas para ele. Obrigado, gente!